Olá, tudo bem para todos? Eu sou o André Almeida da Business Portugal e há um pouco mais de 2 semanas nós iniciamos a nossa série relacionadas às dicas, 101 dicas empreendedoras da Business Portugal. E nas 2 primeiras semanas, sendo publicadas uma dica por dia, nós colocamos os principais erros que os empreendedores cometem ao iniciar um novo negócio. Então nós colocamos 10 erros principais dos empreendedores e, fechando aquelas 2 semanas, perguntamos no Instagram se as pessoas prefeririam que nós fizéssemos uma live ou que eu gravasse aqui um vídeo para falar sobre esses erros, e a votação deu mais de 73, 72% que as pessoas preferiram que eu fizesse aqui um vídeo. Então, vamos lá fazer um breve resumo daquelas primeiras 10 dicas sobre os erros. Primeiro erro que nós colocamos lá é a confusão, ou seja, confundir os gastos pessoais com os gastos da empresa. Isso leva a uma grande complicação, de gestão, difíceis de resolver. O que acontece? É muito comum, principalmente em pequenos negócios de porta aberta, tratar o caixa da empresa como se fosse o dinheiro no bolso. E esse erro de gestão vai levar a problemas porque uma empresa, diferente de uma pessoa, tem diversos impostos para pagar, obrigações mensais a serem pagas e que têm que ser seguidas em função da contabilidade da empresa, e essa mistura não pode haver. Assim como os gastos, também os resultados não podem ser misturados, né? O que você gasta da pessoa, é da pessoa, o que você gasta da empresa é da empresa, e o que você recebe, eventualmente, da pessoa, caso, por exemplo, você tenha um emprego ou tenha algum outro tipo de rendimento que não da empresa, é diferente da empresa. Então, há que se ter contas separadas. Obviamente que as empresas também têm suas contas bancárias e as suas contas pessoais das pessoas separadas, e isso não pode ser misturado de forma alguma, tá, gente? A contabilidade tá para orientar, vem sempre lhe acompanhar normalmente para dar essa orientação, então converse com o seu contador, com o seu contabilista, tire essas dúvidas, e quem não tiver essa informação pode vir também mandar uma mensagem para nós e nós ajudamos aqui a organizar isso, ok? O segundo dia, nós colocamos aqui o segundo erro, que é a questão do plano de negócios. É onde a gente apoia muito e bate sempre muito em cima com relação aos empreendedores, porque ao começar uma empresa, ter um projeto, é muito importante que você primeiro planeje muito, estude muito, verifique a viabilidade dos negócios, e elaborar um bom plano de negócios, um bom business plan, vai fazer, que seja possível projetar o negócio, entender melhor os números do negócio, principalmente, depois do modelo, perceber o nível de investimento que vai ser necessário, quais serão os custos fixos para a empresa se manter, que nível de vendas eu vou ter que alcançar, para essas vendas quais seriam os nossos custos variáveis e os resultados que devem ser buscados. Então, é importante que você planeje antes disso, busque informação sobre o seu negócio, vá atrás de negócios parecidos, semelhantes, entendam esses negócios, como eles funcionam, tente entender a cadeia logística de compra, armazenagem, venda, caso seja um negócio físico, ou entender a cadeia processual de como atender o cliente, aonde que está o seu público-alvo, captar o seu cliente, para no caso de algum serviço ou prestação online, ok? Porque começar uma empresa sem um plano de negócios, também na nossa opinião como especialistas, pode ser o primeiro passo para o fracasso. Há muitos negócios que parecem ser muito interessantes, que até têm modelos interessantes, mas financeiramente e economicamente não são viáveis. E para uma empresa, para um negócio, é necessário que haja viabilidade financeira, porque o objetivo é ter o resultado, ter o retorno sobre o investimento, e não somente pagar contas na sua empresa, tá bom? No terceiro dia, nós falamos sobre a questão do investimento errado. Como estimar esse investimento, O empresário, ele eventualmente até tem dinheiro, tem o capital necessário, faz um investimento que imagina que seja necessário, mas não leva em conta outras reais necessidades operacionais do negócio, do seu empreendimento. É muito comum no começo esquecerem-se, por exemplo, do capital de giro, do fundo de maneio. Então, a pessoa, o empresário, o promotor faz uma conta geral para fazer uma obra, para contratar algumas pessoas, para fazer alguma aquisição de algum equipamento, etc. Mas não desenha, que aquela empresa, aquele negócio não abre as portas ou inicia a sua atividade no primeiro dia e já fatura, e já tem resultado. Então, uma empresa, ela tem que pensar que não é garantidamente um resultado todo final do mês igual um salário, igual um ordenado, por exemplo. É necessário que seja pensado que eu vou ter que desenvolver a empresa, vou ter que crescer a empresa, então, além do meu investimento inicial, eu vou ter que, normalmente, em base no custo fixo, projetar pelo menos 6 meses do meu capital de giro e ter essa reserva em caixa para que eu possa comportar as contas da empresa enquanto a empresa vai entrando no mercado e começa a ter os seus primeiros clientes. O investimento errado
faz com que muitos novos negócios comecem e a partir ali do segundo ou terceiro mês já não tenha fluxo de caixa necessário para pagar o próprio negócio ou eventualmente o próprio funcionário, impostos, e aí o negócio já encerra, tá bom? Vamos lá. O quarto erro que nós colocamos no quarto dia, na quinta-feira, é a questão da ausência de controle. O empreendedor ele não faz o controle dos custos, também ignora qual é o volume de compra necessário, o volume de vendas necessários, né, para o seu estoque, e não consegue fechar as contas da empresa, né? Manter uma planilha financeira atualizada, ter a ficha do seu estoque em dia, né, os pagamentos com os fornecedores, as questões com os seus clientes, recebimento é essencial para os processos comuns de uma empresa. Então, ainda na fase de preparação, né, no business plan, tem que se pensar estrategicamente nesses fatores. De quem que eu vou comprar, para quem possivelmente eu vou vender, vai ser possível comprar a prazo e vender à vista, vender a pronto? Essa é a grande necessidade, digamos assim, é sempre o ideal para uma empresa, você conseguir pagar os seus fornecedores a 30 dias, a 60 dias, ao fim do mês, mas conseguir receber sempre o quanto antes. E aí você consegue trabalhar com esse fluxo e otimizar as contas da sua empresa, tá bem? A primeira semana a gente fechou com a nossa quinta dica, né, que seria o quinto erro, que é justamente o capital de giro, né, o fundo de maneio com relação aos prazos de venda. Igual a gente falou agora há pouco, como é que você vai projetar as vendas? Igual a gente falou agora há pouco, com relação de como que será feito a projeção do investimento, né? Precisa estabelecer um prazo de venda do seu produto, ou no caso um pagamento, né, do seu serviço, levando em consideração o fundo de maneio, o capital de giro da sua empresa. Por exemplo, aqui em Portugal, você tem as 3 principais datas do mês, que é dia 10, o pagamento do IVA, o dia 20, que é o pagamento da segurança social, e normalmente o fim do mês, ali o dia 30, que é o pagamento dos ordenados, dos salários das pessoas. Então, a sua empresa tem que estar programada nesses 3 principais dias do mês, 10, 20 e 30, para que seja possível estabelecer as contas, estabelecer os prazos de cobrança, as datas de cobrança dos seus clientes e possível também, obviamente, acordar com os fornecedores como isso será feito. Se você não tomar esse cuidado, poderá ficar com um estoque desnecessário de algum produto, né, e haver falta de alguns outros produtos. E isso gera um passivo nas suas contas, tendo um grande problema depois, mais uma vez, na gestão de caixa, né? Ok? A gente fechou a primeira semana assim, com esses primeiros 5 erros, fazendo aqui então esse breve resumo, e vamos agora para a segunda parte, com relação aos outros 5 erros dos empreendedores. Acumular dívidas seria aqui o 6º erro que nós colocamos com relação a todos os negócios. Ter dívidas que não sejam para investimento é sempre ruim no percurso de um negócio. Ou seja, se você tem algum tipo de dívida, algum tipo de pagamento que você tem para um banco, para um investidor, mas aquele pagamento está relacionado ao negócio, eu pago um banco porque eu adquiri equipamentos, e esses equipamentos eles me rentabilizam na empresa. Eu pago um banco porque eu fiz um investimento necessário de uma obra, de uma expansão, porque aquela obra, aquela expansão me possibilitou ter um melhor nível de atendimento, uma rentabilidade. Quanto a isso, não há problema, é normal, as empresas trabalham sempre com instituições financeiras ou investidores para ter outros tipos de rendimento e crescer o negócio. O problema é ter dívidas necessárias feitas apenas para necessidade de pagamento de contas. Então, ir atrás de crédito e de dinheiro para pagar contas que não estão relacionadas a gerar benefícios e recursos ou investimento na sua empresa que é ruim. Então é necessário que seja considerados os recursos financeiros para a empresa, esses devem ser bem estudados, né, e obrigatoriamente serem destinados ao crescimento do negócio para quando você vai buscar um crédito financeiro. Senão vão haver problemas de fluxo de caixa muito rapidamente e a conta, mais uma vez, não vai fechar. Tudo bem? O 7º erro das nossas dicas, né, 101 dicas diárias, é a questão da análise da venda. Vender em prestações é um artifício, né, uma situação muito comum, mas que pode ser usada pelas empresas, mas tem que ter muito cuidado. É necessário fazer uma análise criteriosa a respeito da situação financeira de quem está comprando. Para um prestador de serviços isso é um pouco mais simples, porque você está prestando um serviço e o cliente está lhe pagando à medida que o serviço está sendo prestado. Mas quem vende um produto, né, você tem uma situação em que você põe um produto, alguém lhe compra e o cliente já está com o produto para ele, a outra parte. E garantir que aquele pagamento seja feito
vai depender muito, além de outras situações contratuais, etc., de uma boa fé. Mesmo o cartão de crédito, etc., pode ser cancelado e você ter problemas de pagamento, né? Então, solicite comprovativos de renda, solicite comprovativos de morada, de residência. No caso de empresas, solicite a certidão comercial, a certidão permanente, eventualmente um balanço financeiro, um demonstrativo financeiro de resultado da empresa e outros documentos que ajudem você a ter segurança na venda para uma pessoa ou para uma empresa, tudo bem? Esse erro da análise da venda é um dos grandes problemas pela inadimplência, né, pelo não pagamento de clientes com relação às suas empresas, aos seus negócios. O oitavo erro é a questão da inexperiência. Aqui entra um item que todos os erros que a gente falou anteriormente estão totalmente ligados à inexperiência. E por isso que é muito importante o nosso trabalho do planejamento, da assessoria, da consultoria empresarial para explicar para o cliente vários pontos em que normalmente o promotor do negócio não está atento. Se você ou seu sócio não conhece uma área que pretende atuar, é melhor eventualmente adiar o início da empresa, adiar o início do negócio até perceberem melhor todas as características daquele negócio ou mercado, né? Então, o conhecimento, o planejamento são peças-chave para o sucesso de um negócio e para que diminuam os riscos. Todo negócio vai ter riscos, todo negócio vai colocar situações, variáveis no meio do caminho que não estão previstas e não estão esperadas. Mas um planejamento bem feito, o apoio de uma consultoria especializada como a nossa, vai permitir que os erros diminuam, que a gente ajude a enxergar as diversas situações possíveis para o negócio. A experiência de já ter tratado mais de 100 tipos de empresas ou negócios diferentes nos ajuda a colocar informações, pontos de vista bastante claros para o cliente pensar junto contigo naquilo tudo e possa se preparar na hora de dar o passo de avançar, né? Estamos aqui disponíveis para esse trabalho, para com a nossa experiência nós possamos dividir a experiência com os clientes e ali não acontecer aquela situação de começar um negócio e depois ter que ir fazendo ajustes com o tempo e o negócio em andamento. Isso é muito custoso, é muito dispendioso e é um problema muito comum que a gente vê em novas empresas, nos cursos, etc., que nós acompanhamos. Quase fechando a segunda semana, o nono erro, que é a questão da remuneração, principalmente dos próprios, né, dos sócios do salário. É muito comum, isso leva a um fracasso de sua empresa, a questão dos salários, né, dos ordenados dos sócios, gerentes, serem incompatíveis com o rendimento da empresa, né? Entenda-se isso que o salário é muito maior do que a estação da empresa, por exemplo, que ainda não lucra muito. É importante que nos primeiros meses que o sócio gerente tenha um salário eventualmente mais baixo ou até abra mão desse para uma pequena empresa, um pequeno negócio. Deve-se no planejamento, lá no business plan, né, na questão do investimento, pensar qual salário que será pago, quanto e de que forma e para quem. Imagine uma empresa com 2 sócios e ela tem uma empresa pequena de prestação de serviço e que ela fatura 4.000 euros por mês. Faturamento não é salário, tá? Você vai ter que pagar os impostos, vai ter que pagar as contas, vão ter que pagar os custos de operação, etc, etc, etc. Aí imagina que cada um desses sócios resolve colocar o seu salário em 1.000 euros. O que vai acontecer? Ele vai ter 1.000 euros de salário, mais o segundo sócio com 1.000 euros de salário também, mais a segurança social, mais o IRS, mais os processamentos e taxinhas que vão ter no meio ali, além de seguros, etc. E aquele valor de 1.000 já, dependendo da situação, até chega já nos 4, até passa. E como é que fica a operação da empresa? Então, quando a gente planeja um resultado, né, um fluxo financeiro de uma empresa, a gente primeiro pensa nos custos fixos, para que haja um teto, equilibre-se as operações mínimas necessárias para que a empresa esteja em andamento. Depois, planeja-se as vendas, pensa-se no fluxo de vendas que tem que ser feito e estabelece a cadeia de custos dessas vendas para que seja clarificado que na minha venda, na minha faturação, há um percentual aqui que é necessário para que ela aconteça. E depois, né, você vai desenhar o resultado e a estrutura de funcionários e salários com base na tua possibilidade. Ali, muitas vezes, a conta não fecha. E é necessário fazer reestruturações, seja de custos ou seja de vendas, para que consiga ter um valor que faça com que o negócio seja viável. É nesse ponto da remuneração, do resultado, que muitos negócios, eventualmente, se demonstram inviáveis. Há um grande erro nessa questão da remuneração ainda e do planejamento, que é a empresa, a pessoa ter apenas ali a entrada para pagar as contas. Eu consigo pagar o aluguel da loja, o arrendamento da loja, eu consigo pagar o fornecedor, o banco, mas eu tenho que me pagar. E para me pagar, para pagar o meu sócio, para pagar meu funcionário, para pagar tudo, tem que sobrar ainda alguma coisa, ter resultado. Então esse que é o ponto importante aí para que você tenha essa resolução.
Para fechar a segunda semana, o 10º erro aqui é a questão do conhecimento, né? Uma coisa é a inexperiência, em que você não tem nenhuma experiência no mercado e vai buscar uma ajuda. Outra coisa é a questão do conhecimento, ou seja, a capacitação contínua, em que você vai buscar, né, sempre estar estudando, vai buscar sempre aprender coisas novas, fazer cursos, workshops, viagens, eventos de networking para estar atualizado no seu meio, ler materiais, ler livros. Então hoje você tem possibilidade de aprender muita coisa online, você tem possibilidade de aprender muita coisa lendo, você pode aprender muita coisa indo a eventos, seminários, etc. Não só necessariamente indo para uma universidade ou indo para uma escola. É importante estudar, é importante ir para uma universidade, obviamente, ter uma licenciatura, uma especialização na área de sua necessidade, mas a atualização constante, como ela é muito rápida, ela está no meio do caminho, nesse entretanto. Então, às vezes, um empresário, uma empresa tem um negócio, não se atualiza e rapidamente o mercado se atualiza e aquele negócio fica defasado e não consegue ir para frente. Então, muita atenção para ter o conhecimento contínuo e seguir sempre o seu negócio, tudo bem? Fechamos aqui então as nossas 10 dicas iniciais, a questão da confusão, do plano de negócios, do investimento errado, da ausência de controle, do erro de capital de giro e fundo de maneio e prazo de venda, da questão de acumulação de dívidas, do erro da análise da venda, né, de prestações de valor de venda, inexperiência dos sócios relacionados ao negócio, remuneração incompatível com o faturamento da empresa e o conhecimento não gestão do conhecimento continuado da empresa. Ok? Essas foram as nossas 2 primeiras semanas, nós já estamos na 3ª semana, hoje já vai entrar a 14ª dica, serão 101 dicas publicadas todos os dias de semana para os nossos seguidores, as nossas redes. Estamos aqui www.businesspt.pt, Instagram @businessportugal, Facebook /businessportugal, sempre à disposição aqui no atendimento, na consultoria. Eu sou o André Almeida. Obrigado por estar aqui conosco e vamos juntos aí nessa jornada empreendedora com foco no planejamento e nos negócios sustentáveis. Abraço, até logo. Tchau, tchau.